Amém? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos nós. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui compartilhando mais uma palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para edificação da igreja, para discernimento espiritual de cada um de nós, por graça e misericórdia do Espírito Santo. Por isso que eu vou convidar os irmãos para elevarmos nossos pensamentos agora ao Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, vamos clamar para que o Espírito Santo esteja aqui conosco, usando a minha boca para proferir as palavras do Evangelho, e que o coração de cada um dos irmãos e das irmãs o receba para produzir frutos para o reino, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, eu vou convidar a todos para que possam abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, 1. Marcos, capítulo 12. Eu vou estar fazendo agora a leitura da parábola dos lavradores maus. Marcos 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-o e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém? Bonita essa parábola, né? Nós vamos ver aqui no nosso pequeno estudo que essa é uma parábola onde as alegorias utilizadas por Jesus para contar essa parábola são muito claras, né? Quem é o dono da vinha, quem são os lavradores maus, quem são os servos, quem é o filho amado, isso fica muito claro, nós vamos ver um por um, porque esse é um tipo de parábola onde Jesus utiliza essas alegorias de uma maneira muito clara para transmitir a mensagem dele. Mas antes de falar, né, sobre essas alegorias, sobre essas descrições,
a gente tem que entender a primeira coisa, para quem Jesus estava falando essa parábola. Essa parábola, ela está nos 3 evangelhos sinóticos. Então é uma parábola que é dada importância ao ensinamento dela, tanto que, né, os 3 evangelistas sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, a retrataram. Eu fiz a leitura e escolhi o Evangelho de Marcos porque os estudos, né, demonstram que é o evangelho mais antigo. Tanto Mateus quanto Lucas beberam na fonte de Marcos, além das outras fontes orais. Mas é uma parábola que realmente retrata um ensinamento de Jesus que aconteceu mesmo. E quando que Jesus proferiu essa parábola? Nos 3 evangelhos sinóticos, a parábola vem logo após o momento em que Jesus é questionado pelos fariseus sobre sua autoridade. Então, no Evangelho de Marcos está o final do capítulo 11, a autoridade de Jesus e o batismo de João. Em todos os sinóticos, antes dessa parábola, ela está dentro desse contexto, após esse questionamento da autoridade de Jesus. Que é quando os sacerdotes, igual está ali no 11:27 de Marcos, né? Andando pelo templo, Jesus estava no templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Né? Então, eles estavam justamente questionando Jesus dessa autoridade, e Jesus responde eles fazendo aquela famosa pergunta, né? O batismo de João era do céu ou dos homens? E me responde, eles nem responderam para não criar tumulto, porque João Batista naquela época era muito conhecido, né? Era tido como um profeta, muitas pessoas o acompanhavam, então eles nem responderam a Jesus. Como eles não responderam, Jesus veio trazendo essa parábola. Então, nessa parábola, Jesus vai estar falando de onde vem a autoridade dele, que nós sabemos que é a autoridade que vem do Pai, que vem de Deus. E quando Jesus escolhe essa parábola da vinha, dos trabalhadores na vinha, ele também está falando de uma circunstância, de uma situação muito conhecida ali do povo de Israel, como todas as parábolas. Eu sempre gosto de frisar isso, né, que Jesus está falando de uma atividade, de um acontecimento que eles conhecem muito bem. Então, quando a parábola traz essa questão, né, do dono da vinha deixar a vinha com os lavradores e se ausentar e mandar, né, os servos e tal para ir lá cobrar os frutos da vinha, isso era comum naquela época. Era muito comum porque a ausência do dono, às vezes os donos de vinhas, eles tinham vinhas em locais distantes, né? Naquela época o deslocamento era lento mesmo, então acontecia do dono da vinha ter uma vinha aqui, ter uma vinha longe, né? No norte de Israel ou mais ao sul, mas em distâncias longas. Então era comum sim deixar as vinhas aos cuidados dos lavradores, dos trabalhadores na vinha. Inclusive era comum também que se esse dono da vinha não retornasse ou não deixasse herdeiros, estes lavradores poderiam herdar essa vinha. Isso era da cultura deles, era um acontecimento, então que eles tinham, né, total e amplo conhecimento de como funcionava. Muito bem. Então, colocadas essas questões, a gente vem, né, fazendo aqui trazendo sobre as alegorias dessa parábola e que são bem claras. A primeira é com relação à vinha. O que a vinha, no caso, está representando? A vinha, né? A plantação de uvas. Representa o povo de Israel. A vinha é o povo de Israel. E isso também era uma metáfora comum, uma alegoria comum, já desde lá do Antigo Testamento. Vou convidar os irmãos a abrirem Isaías 5. Olha que interessante, já lá atrás em Isaías também se referia, utilizava essa alegoria, essa metáfora da vinha para se referir à nação de Israel. Isaías 5, capítulo 5, olha lá. A parábola da vinha má. É uma das poucas parábolas que tem no Antigo Testamento.
Eu estou pensando, eu não vou falar dessa aqui, mas no futuro eu vou ver se eu acho algumas parábolas no Antigo Testamento para a gente estar podendo estudar aqui também. São poucas, mas existem algumas. A parábola da vinha má. Eu vou ler ela rapidamente aqui, só para ilustração. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinhos e abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei e justiça, e eis aí clamor. Então, os fariseus, os escribas, para quem Jesus estava falando naquele momento, eles conheciam muito o livro de Israel, era o livro mais estudado, pelos doutores da lei. Tanto que nos 3 sinóticos, quando Jesus conta essa parábola, eles já de cara perceberam que Jesus estava falando deles, que estava sendo dirigida contra eles. E que eles, esses escribas, esses fariseus, esses doutores da lei, eram os lavradores maus que a vinha estava falando. Então a vinha é a nação de Israel, é a nação escolhida pelo Senhor. O Senhor entregou essa vinha aos seus lavradores. Quem eram os lavradores? Então eram aqueles sacerdotes, os líderes religiosos da nação de Israel. E na vinha representado como lavradores maus. A produção da vinha, a gente entende que a produção é uma metáfora para todos os bens produzidos pelo povo de Israel e que as autoridades não estão compartilhando com Deus, tentando mantê-los para si mesmos. Então é uma palavra que também fala da ganância daqueles sacerdotes. Esses lavradores maus, eles representam o que os sacerdotes estavam fazendo naquele momento. Eles estavam recebendo, Jesus estava no templo, ele estava vendo todo aquele movimento no templo, toda aquela mistura de sacerdócio com lucro, com busca pelo poder, ganância, arregimentando bens. Era o que os fariseus, os mestres, os sacerdotes ali do templo faziam naquela época. A produção da casa de Israel estava sendo segura por eles se mostraram gananciosos, tal qual os lavradores da vinha, que ao começar a cuidar dela, quiseram ficar com os frutos da vinha, não entregaram os frutos da vinha aos servos do Senhor. O dono da vinha, obviamente, é Deus, Deus que escolheu a nação de Israel inicialmente como nação escolhida, para levar o seu nome, para cuidar da mensagem que Deus estava trazendo para o povo naquela época. Os servos que o dono da vinha mandava para recolher os frutos, obviamente estavam se referindo aos profetas do Antigo Testamento. E Deus mandou vários profetas para aqueles homens, trazendo normalmente o que? Na palavra: arrependam-se, voltem ao Senhor, voltem para o dono da vinha, vocês não estão fazendo o que é correto,
né? Deus, por várias e várias vezes, alertou, exortou, e eles estavam, né, contaminando com os falsos ídolos, com os outros deuses de outras nações. Ou seja, eles estavam explorando o povo e não estavam cuidando daquela vinha como Deus havia ordenado. Tanto que lá em Isaías, quando eu acabei de ler, ele fala que Deus, né, que foi feita a vinha, né, dentro da metáfora, que era o povo de Israel, para que produzisse uvas boas, mas produziu uvas bravas, que é a palavra que ele usa, ou seja, o fruto que aquele povo estava produzindo, guiado por aqueles sacerdotes, guiado por aqueles, né, na parábola, lavradores, era um fruto mau, era um fruto de perversão, era um fruto de ganância, eram frutos de busca pelo poder econômico, pelo poder político. O sinédrio, o templo, aqueles sacerdotes, eles estavam ali, imiscuídos com o poder romano. A busca deles era pelo poder. Tudo que eles estavam fazendo, tudo que eles estavam buscando era pelo poder. Nós estamos falando daquela época, não é de agora não, né? Alguém fez alguma analogia aí? Eu acho que a parábola ela é mais atual do que a notícia do jornal que nós lemos hoje de manhã. Então, o herdeiro, né, que o dono da vinha manda por último, que é o seu filho. Então, depois dele mandar todos os servos, mandar todos os profetas, o que acontecia? Eram mortos, eram espancados, tal qual está aqui na parábola, né? Mandou o primeiro, agarraram, espancaram e despacharam vazio. O segundo, bateram na cabeça dele e insultaram. O terceiro já mataram. Então, se a gente for pegar as histórias dos profetas, era o que acontecia com a maioria deles, né? Quantos deles não sofreram na mão justamente desses sacerdotes? E aí, vendo o dono da vinha, que não adiantava mais mandar profetas, o que ele falou? Então agora eu vou mandar o meu filho, porque este eles vão respeitar, este eles vão ouvir. E o que acontece? Eles também mataram o herdeiro, mataram o filho. Está lá no versículo 8. E agarrando, mataram e atiraram para fora da vinha. Muito bem. Então, Jesus, nessa parábola, ele já estava profetizando sobre o que fariam com ele. Né? E depois ele ainda fala: não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso é o Salmo 118. Essa passagem está no Salmo 118. Então, quando Jesus utiliza essa passagem para falar sobre a rejeição que aquele povo, que os sacerdotes estavam, né, impingindo a ele, também já estava na Escritura. Ou seja, eles também já tinham conhecimento. Eles conheciam o saltério de cor, salteado, aqueles, né, eram doutores da lei, eram os fariseus. Jesus estava falando isso no templo. Nós não podemos esquecer. Então, Jesus faz ainda esse chamamento, né, de atenção. Olha, a pedra angular, ou pedra principal, aí vai depender da tradução que a Bíblia... Era aquela pedra que, se você pega os arcos que eles faziam nas portas, tinha uma pedra de cabeça, pedra de esquina, pedra angular, pedra principal, são vários nomes, mas todos conheciam essa pedra. Era aquela pedra central que dentro da arquitetura da época deles é a que segurava o arco. Porque naquela época não existia ferragem, não existia cimento, então era tudo encaixado e essa pedra angular era aquela que segurava. Se você tirasse essa pedra, caía tudo. Aqueles arcos, as pontes, tudo, todas as estruturas, todas as construções tinham essa pedra angular, tinha essa pedra principal. E Jesus está na parábola falando que ele era a pedra angular. Já estava lá no Salmo 118. E que foi rejeitada, né? A principal pedra. Então, diante de toda essa interpretação, ela é muito clara, a parábola, né? A interpretação.
que Deus, né, estabeleceu a vinha dele, que era o povo de Israel. O povo de Israel entregou a este povo, né, a produção da sua vinha, os frutos da sua vinha. E aquele povo, agindo de uma maneira má, por ganância, por maldade, não cuidou da vinha, não deixou que aquela vinha produzisse frutos bons. Deus mandou os seus servos, que foram os profetas, para alertá-los, e foram rejeitados. E depois mandou o seu Filho Jesus, que da mesma forma, mesmo sendo pedra angular, mesmo sendo o Filho de Deus, tendo toda a autoridade, foi rejeitado. Foi rejeitado. E aí o final da parábola fala o quê? Que fará, pois, o dono da vinha, depois de tudo isso, né? Depois de ter entregue, depois dos seus profetas serem rejeitados, depois do Filho de Deus ser rejeitado? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Aqui eu estou lendo Marcos, mas lá eu não sei se em Mateus ou em Lucas, um dos dois dos sinóticos, fica claro que quem deu essa resposta foram os próprios escribas, os próprios fariseus. Jesus perguntou, né, então, diante de tudo isso, o que ele vai fazer com a vinha? Ele disse, não, vai passar para outro. Então aqui a gente tem a alegoria, né, o significado de quê? Deus constituiu a nação de Israel, entregou a nação àquele povo, eles não cuidaram da nação, veio o herdeiro, mesmo assim eles mataram o herdeiro, rejeitaram a pedra angular, rejeitaram a pedra principal. Então o que Deus fará? Passará a vinha a outros. E quem são os outros? Somos nós, os gentios, né, os cristãos, ou seja, a representação do povo de Deus no Novo Testamento. Amém? Então, essa é o significado da parábola, né? É uma parábola muito clara, é uma parábola muito bonita, eu gosto muito dessa parábola. Hoje não, no dia que... Não, foi hoje mesmo, hoje de manhã, na hora que eu estava preparando, eu estava na dúvida se eu traria essa parábola ou duas parábolas pequenininhas que eu iria juntar uma na outra. Eu falei, não, vou levar essa parábola hoje, que ela é muito bacana, e ficou para o final. Já poderia ter falado dela antes, mas são tantas que a gente vai achando. Eu falei assim, e é uma parábola muito interessante, por quê? Como eu disse, se a gente for trazer essa parábola para os dias de hoje, a gente vê que a mesma coisa está acontecendo. A gente vê que os lavradores continuam sendo maus. A gente, né, é lógico que nós não vamos generalizar, não existe generalização, mas a maioria daqueles que hoje, em tese, eram para estar cuidando da vinha, que eram para estar cuidando, né, que a vinha hoje é representada pelo Evangelho. Antes era pela nação de Israel, hoje é pelo Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. E muitos desses lavradores estão produzindo uvas bravas, como disse o profeta Isaías. Estão deturpando o Evangelho. Estão usando o Evangelho da mesma forma que Jesus denunciou para a ganância, para utilizar o acúmulo de riquezas, para encher os grandes templos de riquezas. E da mesma forma que aqueles sacerdotes, aqueles escribas rejeitaram a Jesus por ganância, e Jesus deixa muito claro isso nessa parábola, ao utilizar nessa metáfora da vinha, que a vinha produz riqueza, era uma das maiores riquezas de Israel, eram as produções das vinhas. Então, da mesma forma, hoje eles estão utilizando os templos para produzir riquezas. E se Jesus voltasse hoje humilde, como ele era, e tentando destruir esse sistema de riqueza, de poder, seriam esses os mesmos que o crucificariam novamente, que o rejeitariam novamente, que o matariam novamente. Não tem dúvida nenhuma disso. Então isso está dentro das lições, essa é uma das lições que
que essa parábola nos deixa, né, para os dias de hoje. Primeiro, é a questão da cobiça que eu acabei de falar. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas inclinações. Eu acabei de falar dinheiro, poder, status, que é o que a gente está vendo acontecer hoje nas igrejas. Então, aqueles lavradores, né, que significavam aqueles sacerdotes, eles cegaram o entendimento. Eles já não estavam entendendo mais sobre o que Deus, né, a vontade de Deus, o propósito de Deus ao escolher a nação de Israel. Eles já não estavam mais vendo mais nada. O coração deles já estavam duros. Né? O entendimento já estava ali sedimentado, solidificado. Já estava com um coração corrupto, cheio de inclinação para o mal. Então, isso é um alerta que essa parábola nos traz. Principalmente para que possamos observar o que está acontecendo na igreja de hoje, com os líderes religiosos de hoje, né? Essas megas igrejas, mega templos, envolvendo muita riqueza, muita ganância, muito orgulho, muita soberba, muita vaidade, né? As igrejas querendo se unir ali ao poder político por vaidade, por ganância. Então, e Jesus, ao ensinar essa parábola, ele fala do juízo. Ele fala do juízo. Deixa eu ver se é em Mateus ou se é em Lucas, que fala que o juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas. Em Lucas, lá no finalzinho, quando ele fala da pedra angular, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Isso nada mais é do que Jesus utilizando a metáfora da pedra para falar que se aquela pedra cair em cima de quem ela cair, vai virar pó, ou seja, é o juízo de Deus. O juízo de Deus virá sobre essas pessoas. E nós temos então que vigiar para que nós não nos unir, possamos, não nos deixemos levar por essas pessoas e nem também nos tornemos uma delas, né? E sobre esse juízo é outro ensinamento, outra lição que a gente pode tirar dessa palavra, que Deus ele é paciente e amoroso, mas isso não o isenta de ser justo e de aplicar o juízo dele, né, quando for da vontade dele. Então Deus é longânimo, né? É longânimo, ele é paciente, mas ele é amoroso, mas ele também vai trazer o juízo. Então Deus enviou mensageiros, que são os profetas, para alertar o povo acerca da corrupção, dos seus maus caminhos, de seus pecados. Enviou seu próprio filho para abrir os olhos, lhe dando oportunidade para que se arrependesse. Mas aí eles também mataram. Então a questão do juízo é só uma questão de tempo. Nós não sabemos como nem quando, mas que ele virá. Não tem dúvida nenhuma disso. Aquela parábola do rico e do Lázaro também fala disso, né? Quando o rico tenta voltar e não tem jeito, tenta, né, mudar de lugar, não tem jeito, então deixa eu voltar para avisar meus irmãos. Jesus fala, não, mas eles já tiveram, os profetas já foram lá, já avisaram, todo mundo já avisou, agora eu estou aqui avisando. Então quem não ouviu, depois é só o juízo de Deus mesmo. E por fim, uma outra lição que a gente pode tirar dessa parábola é que a nossa atitude em relação a Jesus é que determinará o nosso próprio destino, que é a questão da pedra, né? Que ao rejeitarem Jesus, estavam se colocando debaixo do juízo de Deus, porque ele é a pedra angular, aquela sobre a qual nós podemos firmar nossa vida, mas ele é também a pedra que cairá sobre os ímpios e os reduzirá a pó, que foi o que eu acabei de ler. Então, a rejeição a Jesus, quem rejeita tem que conhecer. Ninguém rejeita uma coisa que ela não conhece, né? Quando você desconhece, como você vai rejeitar? Você não sabe o que é. Então, Jesus ele não está falando para aqueles que não conheceram ainda, aqueles que estão perdidos, não. Ele está falando para nós mesmos, que nós que o conhecemos e o rejeitamos. E como que nós rejeitamos a Jesus? Ao não seguir o Evangelho, ao não
ao não nos permitirmos termos o entendimento verdadeiro do Evangelho. E às vezes seguirmos entendimentos deturpados. O Novo Testamento são muitas as passagens em que Jesus alerta sobre os falsos profetas, sobre os falsos professores, sobre os falsos mestres, sobre os falsos pastores. E é o que a gente está vendo aí hoje. Nós estamos vendo um ensino do Evangelho deturpado. E esse ensino deturpado acaba nos levando a rejeitar Jesus, porque aquilo que está sendo pregado não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é amor. O Evangelho de Jesus Cristo ele tem que ser vivido no próximo. O Evangelho de Jesus Cristo é a relação nossa com Deus e com o próximo. Não é a relação nossa com o templo, não é a relação nossa com o poder político, não é a relação nossa com o dinheiro. Isso é muito claro. E sobre tudo isso virá o juízo de Deus. Então fica esse ensinamento de Jesus, fica esse alerta para que nós possamos realmente nos alimentar, beber da fonte de água viva que é Jesus Cristo e é o Evangelho. E buscarmos a todo tempo pedir a direção de Deus, o discernimento espiritual para que possamos estar livres dos lavradores maus, ou seja, daqueles que produzem frutos maus e que serão rejeitados no dia do juízo. E como a própria palavra nos ensina, este juízo virá. Amém? Amém.